amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para poder trazer mais um trabalho de 365 dias andando com Deus. Graça e a paz para todos, que Deus os abençoe grandiosamente. Hoje nós estamos com o nosso tema, né? O tema de hoje antes de falar sobre o tema, eu tenho que falar sobre o dia, né? Sobre o dia 13 de agosto de 2025. Hoje já são 13 de agosto. Deus abençoe o seu dia de hoje, essa quarta-feira, né? Que Deus te dê força e graça cada dia mais. Vamos para o nosso tema? O tema de hoje é mais intenções. O texto, né? Esse tema ele é interessante hoje. Eu queria ter mais tempo e eu vou criar mais tempo para isso. Mais tarde, dentro da igreja, onde for, para poder falar mais sobre esse tema. Vamos lá. O texto está em Mateus, capítulo 5, verso 21 ao 26. Ok? Vamos lá para a nossa história? Na melhor das hipóteses, a ira nos alerta contra a injustiça, mas na pior, pode revelar nossos sentimentos ruins, além do desejo de que a justiça seja feita. Nos faz querer a derrota de alguém, seja por palavra ou atitudes. Há muitos anos, experimentei uma longa, amarga rixa com um colega de trabalho. Tenho vergonha de dizer, mas às vezes gostaria que ele sumisse, disse a um amigo. Tinha sido tão consumido por essa ira que desejava o seu mal. Minha raiva por ter sido prejudicado se tornou intensa e repulsiva. Para os líderes religiosos da época de Jesus, que seguiam os 10 mandamentos ao pé da letra do Êxodo capítulo 20, verso 13, em algumas situações, nenhum pecado era cometido se não tivesse ocorrido um assassinato de fato. Porém, Jesus via além disso tudo. Ele enxergava a raiz das intenções. O verdadeiro pecado era a ira intensa. Mateus 5:22. O assassinato era apenas uma das maneiras que o pecado poderia destruir alguém. Raka é a palavra aramaica para insultar a inteligência de alguém. O que vale hoje seria idiota. More é a palavra grega para tolo, é uma exclamação de ódio e um insulto com a intenção de destruir o caráter alheio. Seria como usar termos vulgares para depreciar alguém. Você percebe que essas palavras são destrutivas? O desprezo desumaniza a pessoa, declara sem valor e busca a sua destruição. Jesus alertou que as palavras assim receberiam o julgamento divino mais severo. Todos os seres humanos, até nossos inimigos, são feitos à imagem de Deus e devem ser valorizados. A ira pode, às vezes, ser uma reação natural aos erros das pessoas, mas o amor deve ser a nossa marca. Mateus, capítulo 5, verso 44 e Mateus 22, verso 37 a 39. E quanto a mim, eu necessito do amor sobrenatural do Espírito Santo para não pecar contra as pessoas. Romanos 5:5. E finalizando, e você? Bom, gente, é um assunto muito sério e muito complexo que tem que ser lidado com muito cuidado. Hoje, o que vale não é o fato consumado, o fato cometido, porque o que prevalece é o que levou aquelas intenções, o que levou ele fazer aquilo, que intenções foram aquela. E temos que tomar cuidado com esses sentimentos. Aqui, nós temos aqui um exemplo do nosso amigo aqui, da nossa amiga aqui, né? Acho que a amiga da Shelly, dessa mulher. E que ela teve uma experiência ali com o seu colega de trabalho. E ela queria o seu mal. Essa coisa que temos que tomar cuidado, esses sentimentos.
né? E nós ouvimos muito isso quando nós ouvimos reportagem, e a reportagem dizem, eu quero justiça, né? Mas o que vale ali é que a intenção é essa de justiça. A maioria das vezes, né, essas palavras, eu quero justiça, eu quero que ele morra, eu quero que ele seja destruído, eu quero que ele pague pelo aquilo, não pague porque vai ser preso ou semelhante. Às vezes gera isso, e nós temos que tomar cuidado, até mesmo nós, como igreja do Senhor, temos que pregar o Evangelho, temos que viver o Evangelho, temos que tomar esse cuidado para que esse sentimento não entre de nós. Eu tive uma experiência recentemente agora, no trabalho, um colega começou a fazer coisas que não deveria fazer, e eu lutei contra o sentimento. Veio uma coisa de nós que vontade é falar umas boas, mas aí Deus controlou nosso coração, o Espírito Santo, né? Controlou o nosso coração para a gente não poder entrar nessa demanda de conversa, nessa discussão desnecessária, né? O que nós fazemos é orar por ele, pedir a Deus para que Deus venha conscientizá-lo de que deve respeitar o seu colega de trabalho e assim por diante. Então, a gente precisa lutar contra os nossos sentimentos, até dentro de casa mesmo, contra os nossos cônjuges, contra os nossos familiares, em modo geral, porque às vezes uma atitude que a pessoa toma, né, uma palavra que a pessoa fala, e às vezes aquilo vai gerando dentro de nós uma coisa ruim, e nós temos que tomar cuidado, né, e temos que brindar nosso coração com a palavra de Deus, brindar nosso coração com a presença do Espírito Santo, para que quando vier determinadas atitudes ou palavras, nós devemos estar guardados. Por isso que Salomão, né, repito, né, que eu gosto muito de falar isso, às vezes repito muito esse versículo, Provérbio 4:23, e sobre tudo que deva guardar, guarde o seu coração, porque aqui dentro dele provém a vida. Tudo que nós somos é o que nós somos, que está no nosso coração. Então, temos que tomar cuidado para que sentimentos não entrem dentro do nosso coração. Estamos aqui algumas palavras que Jesus mencionou, tipo raca, que dá a entender uma palavra idiota. Quando você fala idiota, é uma pessoa sem ideologia, sem raciocínio. Geralmente, a gente brinca, né, com essa palavra idiota, né? E o cuidado é para que nós não colocamos essa palavra como propriamente dita para as pessoas. Se for brincadeira, aí é que Deus vai julgar nosso coração. Temos outra palavra que é tolo, que é o morre, que é tolo, que exclama, sabe, aquela questão de ódio, de sentimento, de destruir a pessoa, o caráter da pessoa, acabar com a reputação da pessoa, né? Também são palavras que podem ser usadas na brincadeira, sem má intenções. Pode ser sim, como você pode imaginar aqui, mas devemos sim tomar cuidado para que não viemos levar essa palavra, como é ao pé da letra, né? O que Jesus deixou bem claro aqui, no capítulo 22, no capítulo 5, que nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. Quero ler para você aqui, capítulo 5, verso 22, para que você possa ter uma ideia sobre isso. Olha só. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem insultar seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será sujeito ao inferno de fogo. Então, vamos tomar cuidado para que nós viemos entrar nesse problema de ódio contra os nossos irmãos. Tudo tem a ver aqui no coração. A ira, né, como nós podemos ver aqui, ela de alguma forma, ela tem a sua tem aquele momento de indignação, né? Todos nós passamos por isso. Só que essa indignação, ela não pode, né, virar ódio, um sentimento tipo esse. O que Paulo falou em Efésios 5:26? Filhinhos, irai-vos, mas não pequeis, né? O que significa isso? Acho que está escrito isso mesmo, né? Eu não sei, mas Paulo falou sobre isso, né? Se é Efésios, os irmãos depois me corrigem aqui, né? Ele falou, irai-vos, mas não pequeis. Não ponha
a vossa ira, né, numa peneira, como um sol sobre a peneira. Isso é, a peneira vai sempre iluminar, ela vai sempre vazar algum sentimento de a qual alguém falou comigo, eu não consigo. Você está entendendo? Esse sentimento sempre vai, e nós temos que eliminar esse problema. Irá, já falamos, ele não é um pecado propriamente dito, a não ser desde que você elimine o sentimento de que que possa vir depois. Então, dá essa palavra aí para os irmãos essa quarta-feira. Poderíamos falar muito mais profundo, mas vamos falar o que está aqui sugerido dentro do nosso livro aqui, da nossa conversa aqui, ok? Vamos lá, vamos para o examine. Jesus faz duas ilustrações como viver seus ensinos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 23 a 26. Leia aí, né? Observe que elas nos ajudam a lidar com a ira dos outros contra nós também. Não é também evitar criar ira com as pessoas. Jesus disse uma coisa interessante. E se você souber que teu irmão tem alguma coisa contra você, você vai lá, né, e vai até ele, se reporte a ele, conversa com ele, né, não leva nada para o altar sem que você esteja em conserto com o seu irmão. Ou considere como Jesus pode ajudá-lo a lidar com pessoas que incomodam muito. Tem pessoas que estão te incomodando? Peça o Espírito Santo, peça Jesus, que intermédio do Espírito Santo, para te ajudar a lidar com essa situação. Não deixe que o sentimento entre dentro do seu coração, por favor. Para terminar, por que Deus abomina que ridicularizemos ou amaldiçoemos alguém? Por quê? Porque Ele nos chamou para amar. Todos nós somos a imagem de Deus, somos filhos de Deus, ok? Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa quarta-feira, que não vamos deixar que nada venha nos afetar, mas que vamos lutar pelos nossos próprios sentimentos, para que eles não venham nos pegar e nos destruir, ok? Até amanhã.